no livro do profeta Chorão. Amém? No livro do profeta Chorão. Abra sua Bíblia no livro do profeta Chorão. Para quem não sabe, o profeta Chorão é o profeta Jeremias. Amém? O pastor está dizendo: vá para a escola de líderes para aprender quem é o profeta Chorão. Estamos iniciando uma escola de líderes agora. O Will que está ali, né? Já está tudo sendo providenciado para em setembro, a primeira semana de setembro, primeiro domingo, nós estamos iniciando mais uma escola de líderes para que haja crescimento na tua vida para a glória do Senhor. Jeremias, capítulo 18, vamos ler alguns versículos do capítulo 18, na realidade do 1 ao 6, vamos ler também alguns versículos do capítulo 19. Então você abra sua Bíblia. Se tiver alguém ao teu lado sem Bíblia, você ajuda esse irmão com a tua Bíblia, você compartilha com ele da leitura da palavra, porque o Espírito Santo ele vai falar e vai iniciar isso através da leitura da sua santa e gloriosa palavra. Jeremias capítulo 18. Quem achou, diga glória a Jesus. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele, diga dele, outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Capítulo 19, versículo 1 da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro, e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregoa ali as palavras que eu te disser. Versículos 10 e versículo 11. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Curve sua fronte, eu quero orar pela tua vida. Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, aqui está a tua palavra que é alimento para as nossas vidas, Senhor. Pai, muito humildemente nós queremos te pedir nesta noite que tu fales com cada pessoa, ó Deus, que veio à tua casa essa noite. Não nos deixa órfãos da tua palavra. Eu sei que tu és fiel, ó Deus, para fazeres a tua palavra prosperar em nossas vidas. Então, Deus, alcança, encontra, vai na direção, ó Deus, que haja um impacto, uma colisão, ó Deus, entre o teu servo e a tua palavra, que ela cause um impacto, ó Deus, de forma que traga mudança em sua vida, e que as pessoas saiam deste lugar diferente da forma com que entraram aqui, Senhor. Que isso seja uma realidade, que essa palavra seja rema na vida da tua igreja hoje. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai.
Aleluia, glorifique o nome do Senhor. Queridos irmãos, estamos num dia muito especial. Estamos comemorando hoje o Dia dos Pais. Eu sou muito grato a Deus, não é? Pela vida do meu pai. Meu pai, eu digo isso, meus irmãos, eu pareço com a história de José, não é? Que os irmãos de José, eles tinham uma inveja de José, do Egito. José, filho de Isaac, não é? E Jacó, desculpa. Então, eu sou um filho assim, porque meu pai, ele sempre foi mais apegado comigo. Eu era o filho caçula, e meu pai, ele sempre estava perto de mim. Eu me lembro que quando eu era pequeno, meu pai, ele estava afastado dos caminhos do Senhor, e ele às vezes pisava na bola, fazia as coisas erradas, e ele chegava em casa ignorante com todo mundo, e gritando, mas comigo não. Ele sempre olhava comigo, e ele tinha um cuidado comigo. Meu pai, ele sempre teve um tratamento diferenciado para comigo. Eu nunca esqueci isso. E meu pai, ele sempre foi um exemplo assim de pessoa. Ele sempre me colocou no colo, ele sempre me deu carinho. Meu pai sempre me deu ensinamentos para a vida. Ele sempre foi, não é? Hoje ele é um homem de Deus. Depois ele se entregou a sua vida a Jesus. Eu posso glorificar a Deus porque a minha família, ela veio para Jesus através da minha vida. Eu era um garoto de 10 anos de idade e eu me converti ali na igreja presbiteriana, ali de Beberibe, e eu trouxe toda a minha família para Jesus. Meu pai, minha mãe, né? Minha mãe faleceu, serva do Senhor, está no céu e veio para o Senhor através da minha vida, né? E eu glorifico a Deus, tenho irmãos crentes. Meu pai hoje é crente, mora lá em Garanhuns, e ele sempre foi um exemplo na minha vida. Eu louvo a Deus pelos ensinamentos, e esse é um dia especial também na minha vida por ser pai. Hoje eu acordei com uma homenagem. Minhas filhas me acordaram com um grito do pai. Deram um grito e eu acordei assustado. E estavam ali as 4 filhas, elas com presente, me deram presente, né? E ali fizeram aquela homenagem. Louvo ao Senhor também pela vida dos meus filhos espirituais. Recebia ligação de alguns, né? Fui presenteado também com essa gravata bonita, né? É bonita, né? Muito bonita. Amém? O discípulo meu amado me deu, o Wilke ali, está ali. Louvado seja Deus pela vida do Wilke, também é um filho. Eu louvo a Deus pelos meus filhos que estão aqui, João Marcos, né? Os outros estão fora, o Marconi está fora pregando, o Nelson está fora pregando, Josivaldo. Mas eu louvo ao Senhor pela vida. Família do Chocolate está aí? Está fora também. Ô glória, está ali, né? Escondidinho ali. Eu louvo ao Senhor pela vida dos meus discípulos, meus filhos na fé, a igreja inteira, minhas filhas. Eu tenho uma consideração de pai para com todos os irmãos. Deus me deu essa deferência de me sentir como o pai. Felipe Silva também está aqui. Essa deferência de me sentir como o pai dos irmãos. Eu tenho alguns irmãos aqui na igreja que até têm idade mais avançada do que a minha, mas parece um menino perto de mim. Chega, me trata. Meu irmão Diácono Luiz dele, né? Ele está ali, ele para mim é um garoto, adolescente, né, Luiz? Aplauda o Senhor pela vida do Luiz. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor, porque o meu relacionamento para com todos os irmãos é um relacionamento de pai. E como é bom, queridos, nós termos esse relacionamento de pai. Como é bom sabermos que Deus, na nova aliança, né, na revelação da graça, Ele se relaciona com a sua igreja, com o Pai, Abba Pai. Nós não temos espírito de escravidão, mas nós temos espírito de adoção de filho, pelo qual nós clamamos Abba Pai. Mesmo que você não tenha pai consanguíneo, pai biológico, você saiba que aqui na igreja você tem pais espirituais, e além desses pais espirituais, você tem um pai maior, nosso Deus que está no céu. Ele é o teu pai, glória a Deus, e Ele se relaciona com você assim, com o pai. O relacionamento de Deus para com os seus filhos é um relacionamento de pai. Olhe para o seu irmão e diga isso: o relacionamento de Deus para comigo e para com você é um relacionamento de pai. Se você puder, levante a mão para o céu e dê glória a Jesus. Deus quer se relacionar comigo e com você como pai. O relacionamento de Deus para com o seu povo de Israel era um relacionamento
Deus sempre se colocou como pai para com o seu povo, o povo de Israel. E aqui nós vemos como muitas vezes acontece na vida das pessoas, das famílias, na história de vários pais, nas histórias narradas na Bíblia Sagrada. Nós conhecemos a história, não é, do filho pródigo, aquele filho que não honrou seu pai, e ele pediu a parte da herança. Ele declarou: quando eu peço parte da herança, eu estou dizendo: pai, você morreu, eu quero a minha parte da herança. Ele declarou o pai morto e foi embora, não é? E aquele filho foi para uma terra distante, vocês conhecem essa palavra, e o pai ficou o tempo inteiro esperando aquele filho voltar. Muitas vezes Deus se coloca assim para com seus filhos, mas muitas vezes os filhos, eles são rebeldes, muitas vezes o filho não dá o amor adequado aos seus pais, muitas vezes os filhos, eu poderia trazer isso para a realidade da igreja hoje, muitas vezes os filhos espirituais, eles não dão a atenção devida ao Pai do céu, ao Pai celeste, e vivem uma vida longe, não honram o seu pai. E assim era a realidade do que estava acontecendo nesse período, desse texto que nós estamos trazendo para a meditação nessa noite. O texto fala da história do povo de Israel ali, mais ou menos 600 anos antes da vinda de Jesus Cristo, quando o império assírio ele decaiu e surgiu um novo império, o império babilônico. Ele veio com uma força total, não é? Os caldeus se levantaram com um reinado, né, muito grande, poderoso, na época do rei Nabucodonosor. E aquele rei, ele começou a dominar os povos, né, de toda aquela região. O império babilônico ele começou a crescer grandiosamente, e o império babilônico também ele foi dominar o povo de Israel. E eu poderia dizer esta noite que, como um pai que castiga o filho, aqueles povos que castigavam, que dominavam o povo de Israel, eles eram usados por Deus quando o povo de Israel estava rebelde. É o pai que muitas vezes ele vê um filho. Eu tenho acompanhado com cuidado essa lei nova que está saindo, a lei, eu não estou lembrado do nome, a lei que o pai não pode, a lei da palmada, né? Eu acompanho isso com muito cuidado, a lei da palmada, porque, irmãos, muitas vezes o pai, ele precisa, é claro que com moderação, claro que visando a correção e não visando descarregar em cima do filho, mas ele precisa muitas vezes, queridos irmãos, repreender o filho. Ele precisa muitas vezes, irmãos, ensinar a vida ao filho, porque se o pai não ensinar, a vida vai ensinar. E a vida, ela tem uma lei radical. Se eu pular daqui, irmãos, e me jogar no chão, eu vou me machucar. A vida, ela é assim. A vida, ela tem uma forma muito dura de ensinar. Se você não tomar cuidado com o teu namoro, com a tua namorada, ela vai engravidar. Se você não tomar cuidado, você vai adoecer. Se a pessoa beber e dirigir, ela pode sofrer um acidente. A vida ensina assim. Quantas vezes as pessoas aprendem apanhando da vida, queridos? E na realidade, muitas vezes isso acontece porque os pais não ensinaram em casa. Mas a correção, ela é boa, e Deus é um Deus que corrige os seus filhos. E nós vemos que nesse texto da palavra do Senhor, o povo de Israel estava se levantando contra Deus, adorando a outros deuses, abandonou o culto ao Senhor e começou a adorar a outros deuses, os Baalins, que eram vários outros deuses. Um povo que tinha um Pai, um Deus presente, um Deus fiel, um Deus que estava sempre próximo dele, um Deus, aleluia, glória a Deus, que libertou o povo de Deus, que deu uma terra prometida, que estabeleceu aquele povo como povo seu. E aquele povo era um povo rebelde, um povo de dura serviço, e Deus mandou a Babilônia. E aqui Deus levanta esse homem, o profeta Jeremias, como a boca de Deus para avisar o filho rebelde do caminho ruim e errado que ele estava andando. Eu queria que você dissesse ao seu irmão: o conselho é bom. Ouça o conselho. Conselho é coisa boa. E na realidade os profetas, eles eram o conselho de Deus para com a igreja. Muitas vezes Deus tem levantado bocas proféticas para serem o conselho de Deus para com a tua vida. Deus não te deixa
Deus que te corrige muitas vezes por causa desse seu amor, aleluia, dê um glória a Deus, dê um aleluia e aplauda a Ele. E o profeta, ele traz uma palavra para o povo de Israel, e ele utiliza um exemplo que nos traz uma mensagem muito profunda, muito atual, daquilo que aconteceu naquela época e daquilo que ocorre hoje nos nossos dias. Deus fala para o profeta e diz ao profeta: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E o profeta, ele desce à casa do oleiro, e de repente Deus, ele se coloca no meio daquela história. A igreja, o povo de Israel, o povo de Judá, se coloca no meio daquela história. E eu poderia dizer que Deus se coloca no meio daquela história, e você que está aqui essa noite também se coloca no meio daquela história. Deus fala acerca do oleiro. O oleiro é um artífice, um profissional que ele é responsável pela fabricação de vasos, pela fabricação de botijas, pela fabricação de jarros. Para isso ele utilizava a argila, ele utilizava o barro, ele tinha uma máquina, e essa máquina ela tinha um pedal, era uma máquina rústica, uma máquina que era braçal, e aquele oleiro, ele pedalava naquela máquina, e tinha um mecanismo que fazia uma rondana rodar. Ele colocava um barro em cima daquela rondana, e ele ia moldando por dentro e por fora, de forma a moldar e a fazer o jarro, o vaso, e fazer a botija. E eu queria trazer a figura daquele oleiro nessa noite, se colocando para com o povo de Judá, e se colocando para com a minha e para com a tua vida, a figura de Deus. Aleluia, diga glória a Deus. Levante a mão para o céu, diga ao Senhor: tu és o meu oleiro, Senhor. Aleluia, eu sou o barro, faze de mim conforme o teu querer, Senhor Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Deus é o nosso oleiro. Deus é o teu oleiro. E nós somos o barro. Aleluia. Nós temos uma ligação direta com o barro. Olhe para 3 pessoas e diga: você tem uma ligação direta com o barro. Não saia dessa ligação direta que você tem com o barro. O diabo quer fazer você deixar de ser barro, mas você é barro. Aleluia, diga: eu sou barro. Eu não deixarei de ser barro nas mãos do meu oleiro. Eu não vou largar o meu oleiro. Eu estou ligado ao meu oleiro e eu não abro mão dele. Ele está com a mão em mim. Eu sou o barro do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E você vai dizer outra coisa também. Diga assim: eu sou barro. Aleluia. Diga: eu sou barro. Você está sentindo a profundidade desse barro, irmão? Você é barro, moldado pelo Senhor, moldado pelo Senhor. Aleluia. Mas olha para o seu irmão e diga: glória a Deus, eu sou barro e estou na mão do Senhor, porque eu sou um projeto de Deus, e do projeto de Deus eu sou um vaso. Então eu já nasci um vaso, eu sou um vaso do oleiro, eu sou um vaso. Existe um projeto de vaso na tua vida, existe um mistério de vaso na tua vida. Isso é profundo, meu irmão. Você é o vaso do Senhor. Aleluia, glorifica a Deus, porque você é um vaso. Aleluia, aleluia, um vaso do oleiro.
glória a Deus. Aleluia. Todos aqui são usados pelo Espírito Santo como vaso. Todos aqui são usados. Todos aqui já tiveram experiência de vaso. Todos aqui, aleluia, em sua vida já sentiram o mover e o manifestar de Deus na sua vida, porque você é o vaso do Senhor. Aleluia, mas sabe que Deus vai encher mais. Aleluia, aleluia, aleluia. Transbordar do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. É muito bom ser vaso do Senhor. É muito maravilhoso. Você que não é vaso, você não sabe o que está perdendo. Talvez você tenha dado ouvido ao inimigo, a Satanás. E ele disse: você não é barro, você não está na mão do oleiro, você não é vaso, você não tem tempo para o oleiro, e você não sabe o que é ser vaso, você não sabe como é bom ser vaso do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É muito bom. Olhe para o irmão e diga: é muito bom ser vaso. Você queria passar no vestibular, não? Você queria tiver uma vitória assim que alegrou o seu coração bem forte? Levante a mão.